O tigre da Tasmânia, mito ou extinção recente? O tigre da Tasmânia, também conhecido como Thylacine, era um dos predadores mais intrigantes da Austrália e Tasmânia. Sua aparência única, com um corpo semelhante ao de um cão e listras que lembram um tigre, fascinou cientistas e curiosos. Acredita-se que o último tigre da Tasmânia morreu em cativeiro em 1936, mas relatos de avistamentos recentes continuam a surgir, criando um debate sobre se ele está extinto ou se sobrevive em locais isolados. Vamos explorar o mistério que envolve essa espécie, sua história e os fatores que levaram à sua possível extinção. O tigre da Tasmânia pertencia à família dos marsupiais carnívoros, que se desenvolveram na Austrália e na Tasmânia. Diferente de outros grandes predadores, como lobos e felinos, o Thylacine carregava suas crias em uma bolsa, assim como os cangurus. Esse marsupial evoluiu para se adaptar aos ecossistemas australianos, caçando pequenos animais e desempenhando um papel crucial no equilíbrio das populações de presas. O tigre da Tasmânia possuía uma aparência marcante, suas listras nas costas lhe deram o apelido de tigre. Com um corpo alongado e mandíbula poderosa, podia abrir a boca em um ângulo extraordinário. No entanto, suas garras não eram retráteis como as de um felino, e ele não possuía as habilidades de escalada de outros predadores. O Thylacine era um caçador noturno e solitário, utilizando emboscadas para capturar suas presas. Antes da chegada dos europeus, o tigre da Tasmânia habitava florestas densas, planícies e áreas montanhosas tanto na Austrália continental quanto na Tasmânia. No entanto, o impacto humano começou a restringir seu território, levando-o a viver em áreas mais isoladas. A destruição do habitat, especialmente com a expansão agrícola, contribuiu para a redução de suas populações, forçando-o a se aproximar de áreas humanas em busca de alimento. Com a chegada dos colonizadores europeus no final do século XVIII, o destino do Thylacine começou a mudar drasticamente. Considerado uma ameaça ao gado e às ovelhas, o tigre da Tasmânia foi caçado intensivamente. Fazendeiros e caçadores viam no Thylacine um inimigo dos rebanhos, levando à criação de recompensas para cada animal morto. Isso transformou o tigre em alvo de campanhas de extermínio que devastaram sua população. Ao longo do século XIX, as campanhas de caça ao Thylacine tornaram-se cada vez mais frequentes. O governo da Tasmânia oferecia recompensas por cada animal abatido, incentivando a caça indiscriminada. Relatórios da época sugerem que centenas de Thylacines foram mortos, acelerando a queda populacional da espécie. Além da caça, a perda de habitat e doenças introduzidas por animais domésticos aumentaram ainda mais o declínio do tigre da Tasmânia. Acredita-se que o último Thylacine selvagem tenha sido morto na década de 1930, perto da área de Maulbana, na Tasmânia. Esse evento marcou o fim de uma era, pois o Thylacine havia sido amplamente extinto da natureza. No entanto, a ausência de provas concretas sobre a extinção completa da espécie gerou especulações e relatos de avistamentos não confirmados ao longo dos anos. Em 1936, o último Thylacine conhecido morreu no zoológico de Hobart, na Tasmânia. O animal, chamado Benjamin, foi negligenciado em uma noite fria e não resistiu às condições climáticas. Sua morte oficializou a extinção da espécie, embora muitos acreditem que alguns Thylacines possam ter sobrevivido em regiões remotas da ilha. Essa perda marcou um momento de arrependimento, quando as autoridades perceberam tarde demais a importância de proteger a espécie. Antes da morte de Benjamin, houve tentativas fracassadas de preservar a espécie em cativeiro. Os Thylacines capturados em zoológicos não se reproduziam bem, o que dificultava os esforços de conservação. Além disso, a ciência da preservação de espécies ainda estava em seus estágios iniciais, e pouco se sabia sobre como manter populações saudáveis de Thylacines em cativeiro. Desde a morte de Benjamin, surgiram inúmeros relatos de avistamentos de Thylacines na Tasmânia, e até mesmo na Austrália continental. Pessoas afirmam ter visto a criatura em áreas remotas, mas nenhuma evidência conclusiva foi apresentada.
Apesar das tentativas de capturar imagens ou vestígios, os avistamentos continuam a ser um mistério, gerando um debate sobre a verdadeira extinção do tigre da Tasmânia. Nos últimos anos, caçadores de mistérios, cientistas e entusiastas têm feito expedições na esperança de provar que o tigre da Tasmânia ainda está vivo. Armadilhas com câmeras e rastreamentos em áreas isoladas da Tasmânia foram realizados, mas até agora nenhum vestígio conclusivo foi encontrado. O tilacine se tornou uma espécie de lenda viva, alimentando teorias sobre sua possível sobrevivência. Com o avanço da ciência genética, alguns cientistas estão explorando a possibilidade de trazer o tigre da Tasmânia de volta à vida por meio da clonagem. Utilizando amostras de DNA preservadas, os pesquisadores acreditam que seria possível recriar um tilacine vivo. Embora ainda estejamos longe de realizar esse feito, a ideia de ressuscitar o tilacine desperta tanto fascínio quanto questões éticas sobre os limites da ciência. O tigre da Tasmânia não foi apenas uma criatura fascinante do ponto de vista biológico, ele também deixou um impacto profundo na cultura da Austrália e da Tasmânia. Representado em obras de arte, selos e documentários, o tilacine tornou-se um símbolo da perda e do arrependimento em relação à conservação da vida selvagem. Sua extinção levou a uma conscientização maior sobre a importância de proteger espécies ameaçadas. A extinção do tilacine ajudou a despertar um movimento global de conservação. Desde então, as autoridades australianas e mundiais implementaram leis mais rigorosas para proteger espécies ameaçadas e evitar a repetição desse trágico erro. O tilacine, embora extinto, serve como um lembrete de que a ação humana pode ter consequências irreversíveis para a biodiversidade do planeta. A história do tigre da Tasmânia oferece lições importantes sobre a relação entre o ser humano e a natureza. A caça desenfreada e a destruição do habitat contribuíram para a extinção de uma espécie única. Hoje, essas lições continuam a moldar políticas de preservação e inspiram esforços para salvar outras espécies à beira da extinção, como o diabo da Tasmânia e o coala. Apesar de ser oficialmente declarado extinto, o tigre da Tasmânia continua a ser uma fonte de debate. Alguns especialistas acreditam que a espécie possa ter sobrevivido em regiões inexploradas da Tasmânia por várias décadas após a morte de Benjamin. A falta de provas concretas e os relatos de avistamentos mantêm viva a chama da dúvida, dividindo opiniões sobre a verdadeira situação do tilacine. Além da ciência, o tilacine também ganhou destaque na cultura popular, aparecendo em filmes, livros e jogos. Representado como um símbolo de mistério e perseverança, o tigre da Tasmânia continua a inspirar histórias sobre criaturas que habitam as sombras da extinção. Ele permanece um ícone de curiosidade e fascínio, reforçando a ideia de que a natureza ainda guarda segredos além do nosso conhecimento. O mistério em torno do tigre da Tasmânia permanece tão fascinante quanto trágico. Oficialmente extinto desde 1936, essa criatura deixou uma marca indelével na história da biodiversidade e na cultura australiana. A combinação de caça intensiva, destruição de habitat e competição com animais introduzidos levou ao seu desaparecimento. No entanto, relatos de avistamentos, mesmo que nunca comprovados, mantêm vivo o debate sobre sua extinção recente ou possível sobrevivência. Embora o tilacine possa nunca mais ser visto em seu habitat natural, sua história continua a influenciar o campo da conservação e a sensibilizar para a proteção de outras espécies ameaçadas. O tigre da Tasmânia serve como um poderoso lembrete de que a extinção não é apenas uma perda ecológica, mas também uma perda cultural e moral. O desafio agora é evitar que a história do tilacine se repita com outras espécies em perigo, e garantir que as lições aprendidas com sua extinção inspirem ações concretas em prol da conservação global. Até a próxima!